Isso aí, bom dia Paula, bom dia para todo mundo. Chega mais, é a evangelização que não para. Bom dia a toda a família Canção Nova. Agora são 9 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Bom, o Papa Francisco convidou todos a estarem preparados para a vinda de Jesus. É sobre isso que eu converso daqui a pouco com a Lísia Costa, direto da Itália. Depois a gente vai para a África, onde uma equipe da Canção Nova mostra o trabalho missionário em Moçambique. E na Semana Nacional da Família, uma pergunta para você. A família, como vai? Para responder a esta pergunta, um padre saiu da igreja para ver de perto a realidade das famílias. A gente mostra daqui a pouco. O Canção Nova Notícias está só começando, fique informado com a gente. Hoje o Canção Nova Notícias começa mostrando o trabalho da igreja em Moçambique, na África. Uma equipe da TV Canção Nova acompanha a ação dos missionários do Regional Sul 1 da CNBB. A nossa equipe mostra hoje o rosto jovem da igreja em Moçambique, mas também os efeitos da passagem de um ciclone na região. A Diocese de Pemba, em Moçambique, recebe a visita do arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Ele permanece lá durante uma semana para visita missionária. Alegria é a palavra de ordem, colorido é o adjetivo. Um povo de gestos, ritmo, afinação e, acima de tudo, um povo que crê. Estes são os verbos que geram ação à missão da igreja na Diocese de Pemba, em Moçambique. Uma igreja jovem, participativa, expressão forte destes pastores com cheiro de ovelha. Então nós queremos com a juventude que essa juventude leve consigo a vida nova, a esperança. Mesmo com esses desafios, sonham com um mundo melhor e trabalham, sacrificam-se para transformar o desafiante em oportunidades de viver. Graças a Deus que a igreja tem buscado criar várias maneiras de criar formações práticas e teóricas para os mesmos jovens que possam alguma coisa aprender a fazer e poder servir assim a sua família e a própria igreja. A região está banhada pela Baía de Pemba, a terceira maior do mundo. Um azul fulgurante que reflete uma população que está sempre em movimento e que vive em meio a contrastes. Essa aqui é a Baía de Pemba, a terceira maior baía do mundo. Estamos no bairro do Chico Abuari, nesta região onde as consequências do ciclone Kennedy foram enormes. As fortes chuvas alagaram este bairro. É um bairro todo feito de argila, ou seja, quando as águas chegaram aqui, virou quase que areia movediça. Muitas pessoas perderam as suas casas, pessoas perderam a vida. É neste bairro onde nós estamos hoje, onde as pessoas, mesmo com tanto sofrimento e dor, não perdem a esperança. E a igreja tem um papel muito importante nesta realidade. Depois do ciclone vieram chuvas fortes e essas chuvas atingiram a cidade de Pemba e atingiram principalmente os bairros mais que vivem em zonas de alta erosão. Nossa província foi a que mais sofreu. Nós tivemos mais de 40 mortos, não tivemos mais porque tínhamos tido o ciclone Idai e a população acompanhou o ciclone Idai e tudo que o povo lá no centro passou. Então, quando nós começamos com alerta para sair das áreas de risco, o povo atendeu. E por isso nós precisamos uma força de esperança dentro de nós que nos ajude a chegar no dia seguinte. Bom, a equipe da Canção Nova vai continuar acompanhando esse trabalho missionário e permanece até setembro para a visita do Papa Francisco a Moçambique. No Vaticano, o Papa Francisco recordou os 70 anos da Convenção de Genebra e renovou o pedido de paz no mundo. No encontro na Praça São Pedro, Francisco também convidou todos a estarem preparados para a vinda de Jesus. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Lísia Costa, que está lá ao vivo, direto do Vaticano, né, Lísia? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Esse mesmo Papa Francisco aproveitou a celebração do aniversário de 70 anos dessa convenção na Suíça para poder pedir que seja colocado em prática cada vez mais o acordo feito nessa convenção, que diz sobre os direitos humanos, principalmente das pessoas que moram, que vivem em países de guerra. O Papa pediu, mais uma vez, que os estados estejam comprometidos com a segurança dos civis, pessoas que não têm nada a ver com a guerra no local e que precisam ser protegidas
também as escolas, os locais de culto religioso, os hospitais e os campos de refugiado, lugares que são privilegiados, que devem ser protegidos, porque não podem ser atingidos, civis não podem ser atingidos nesses casos de guerra. O Papa também, há poucos dias, nós vemos que enviou uma carta lá para a Síria, para o presidente da Síria, pedindo mais uma vez que se comprometa com a proteção dos civis, já que no país tantos morrem nesses ataques, nesses conflitos. Então, o Papa reforçou esse apelo de paz, mas esse apelo também de fazer com que essa Convenção de Genebra seja colocada de fato em prática. Rodrigo, Papa também falou dessa vigilância, desse coração que precisa estar sempre à espera do Senhor. Diz que existem alguns meios de esperarmos por Ele. Um é estar atento no dia a dia, porque o Senhor às vezes muda, nos dá surpresas, nos faz surpresas. Ele diz que Ele é sempre o Deus das novidades, o Deus das surpresas. Nós precisamos estar atentos a essas visitas. Mas também precisamos ser luz no meio da noite. E diz que para isso preciso sempre ler a palavra para poder iluminar com a nossa vida o ambiente onde estamos. E sugeriu carregarmos sempre o tal evangelho de bolso, que ele já falou em outras vezes, termos sempre na nossa bolsa, termos sempre de fácil acesso um evangelho para poder lê-lo sempre e, claro, como ele sempre reforça, colocar em prática. Rodrigo, uma última informação é que o Papa assinou o Estatuto do IOR, o Banco Vaticano, comprometendo cada vez mais a transparência, pedindo que tenha sempre uma pessoa externa esse controle das contas, para que o povo possa saber que o principal objetivo deste banco é administrar os bens vaticanos, mas também favorecer a vida religiosa, favorecer as obras de caridade. Rodrigo? Obrigado pelas informações, Lígia. Uma boa semana para você e para todos aí. Bom, a gente segue para o intervalo. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. E você fica agora com imagens aqui da capital paulista. A mínima hoje é 14 e a máxima 30 graus. Vai esquentar segunda-feira. CN Notícias de volta. O estado de São Paulo começa a semana em véspera de frente fria. Antes da virada do tempo, os ventos sopram do interior do país e trazem um ar mais quente. Portanto, as temperaturas vão aumentar ao longo do dia. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil nesta segunda-feira. Em São Paulo, o dia começou com nebulosidade. No Rio de Janeiro, o sol brilha forte. Não há expectativa de chuva para nenhuma área da região sudeste. O tempo volta a ficar instável no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, pode chover a qualquer hora. Em Santa Catarina, chove somente à noite. No Paraná, o sol aparece e não chove. A chegada de uma nova frente fria volta a derrubar as temperaturas a partir de amanhã. Dia de sol forte e calor no centro-oeste. Venta forte entre o sul e o oeste do Mato Grosso do Sul, com formação de nuvens, mas não chove. O tempo segue com predomínio de sol na região norte. A previsão de pancadas isoladas de chuva à tarde no Amapá e oeste do Acre. Pode chover em Roraima. No Nordeste, pancadas isoladas de chuva são esperadas à tarde no norte do Maranhão. O tempo segue estável na faixa leste da região e chove a qualquer hora entre o sul da Bahia e o leste de Pernambuco. Tempo firme nas demais áreas. Bom, a gente fala agora sobre doação de sangue. É que o mês de agosto, por fazer parte do inverno, é um dos meses do ano em que a quantidade de doações cai. Daí os hemocentros precisam de doadores espontâneos e que mantenham frequência para preservar os estoques. A cada segundo, alguém em qualquer parte do mundo pode precisar de sangue, como a Isabel, de 4 anos. Então, a Ana Isabel, ela foi acometida de um câncer localizado no fígado, né? Então, ela precisou fazer quimioterapia e durante esse processo de quimioterapia, a imunidade dela baixou muito. E como ela tinha que fazer o transplante de fígado, com a imunidade baixa não tinha como fazer, né? Então, ela precisou tomar a bolsa de sangue.
1,6% dos brasileiros são doadores de sangue. A estimativa é de que 66% dessas doações sejam espontâneas, ou seja, de pessoas que buscam os centros de doação voluntariamente. Uma sala que poderia estar cheia ainda tem muitos espaços para serem preenchidos. Esta é uma das épocas do ano em que mais cai o número de doações aqui na Fundação ProSangue, o que mostra que ainda é preciso muita conscientização sobre o assunto. A educação infantil. Então a criança tem que saber aprender na escola e aprender em casa, que ela tem o exemplo dos pais, que faz a doação de sangue, que quando ela tiver 16 anos, vai começar a fazer a vida dela como doador de sangue. Isso a exemplo de países de primeiro mundo. A curto prazo, é campanha que a gente faz. E para quem quer ser um doador, alguns requisitos são importantes. O doador de sangue ele tem que ter mais de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, a partir dos 60 anos, até os 69 ele tem que ter feito doação anteriormente. Tem que vir alimentado, trazendo um documento oficial original com fotografia. Aí passa por uma entrevista, faz o teste da anemia, faz o voto de autoexclusão e faz a doação de sangue. O sangue recebido aqui ajuda a salvar a vida de muita gente. Era a única forma que ela tinha de continuar o tratamento. Foi aí que a gente entrou em busca desses doadores, né, anônimos, né, que realmente doaram vida. Pablo doou sangue hoje pela primeira vez e já pôde sentir que este gesto faz bem não só para quem recebe. Acredito que é meio que missão cumprida. Isso é incentivo à doação de vida. A seguir, a Semana Nacional da Família, o CN Notícias visita uma paróquia em Guarulhos e quem está lá é o André Cunha. Né, André? Bom dia. Vai mostrar uma iniciativa de igreja em saída. Mais do que esperar o povo encher os bancos da igreja, é a igreja quem vai até o povo. A gente mostra daqui a pouco. Estamos de volta, vamos ver agora as manchetes de alguns jornais estrangeiros. O argentino El Clarín destaca as primárias das eleições. O atual presidente da Argentina, Maurício Macri, admitiu a derrota e afirmou redobrar o esforço para vencer em outubro. O candidato Alberto Fernandes, que tem Cristina Kirchner como vice na sua chapa, comemorou o resultado. O The New York Times estampa suspeitas das autoridades americanas sobre explosão ocorrida na semana passada na Rússia. Autoridades suspeitam que a morte de 7 pessoas tenha sido provocada por um míssil nuclear. E o britânico The Telegraph traz notícias do Brexit. Para o secretário de Justiça, defender um Brexit sem acordo pode causar o caos. Neste mês, a Igreja Católica em Portugal volta sua atenção para os imigrantes. Vamos com as informações direto de Lisboa com a Cíntia Santos. Essa semana, a Igreja Católica promove a 42ª Semana dos Imigrantes, com o tema Não São Apenas Imigrantes. É um olhar para a pessoa humana com seus direitos e deveres na sociedade. Segundo Dom Vitalino, é necessário acolher o imigrante e não apenas enviá-lo de volta para a sua terra. Nessa semana acontece também em Fátima a peregrinação aniversária dos imigrantes e refugiados. Hoje à noite, na procissão de velas, vai ter uma parada em frente ao Muro de Berlim para rezar pelos milhares de refugiados pelo mundo. É a Igreja Católica Portuguesa que tem um olhar na pessoa e na dignidade de tantas pessoas que vêm buscar na Europa e neste país um lugar para viver melhor diante da guerra e diante das condições sociais dos seus países. Cíntia Santos, de Portugal, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Cíntia, pelas informações. Ela disse ali a respeito dessa oração diante do Muro de Berlim, é que lá no Santuário de Fátima, em Portugal, existe um pedaço do Muro de Berlim onde os peregrinos podem fazer suas orações pelos refugiados.
Aqui no Brasil, a igreja vive a Semana Nacional da Família. A gente vai conversar com o André Cunha, que está numa paróquia em Guarulhos, a gente viu aquela hora, né? No município da Grande São Paulo. Bom dia, André. Como vão ser as atividades aí essa semana? Bom dia mais uma vez, Rodrigo. Bom dia para todos. São atividades bem específicas que demonstram mesmo esta igreja em saída. Estou na paróquia de Santo Antônio Maria Claré e aqui comigo o padre Fábio Lima, que é pároco aqui há 9 meses, né, padre? O senhor me disse que todos os dias desta semana da família vão ser celebradas missas, o senhor vai rezar o terço nas casas das famílias aqui que compõem a paróquia. Por que essa iniciativa, padre? Isso, André. Na verdade, esse grande desejo, né? Esse ano, a Semana Nacional da Família traz como questionamento, a família como vai? Então, eu tenho sentido no coração essa grande necessidade para que a gente saber como vai a família, de nós irmos em direção à família. Então, por isso, todos os dias aqui na nossa paróquia, a nossa programação vai ser missas, que nós iremos rezar em diversos pontos do nosso bairro, nesse intuito mesmo de poder ver como é que está a realidade das nossas famílias, né? E uma grande alegria porque as famílias estão recebendo isso de uma maneira muito alegre, muitas pessoas até discutindo, por que não faz na minha casa, não faz na minha? Então, a gente começa a perceber essa grande necessidade que as famílias do nosso bairro, da nossa igreja, né, têm passado. Então, nosso desejo é justamente esse, ir em direção para, estando com a família, ver como igreja, como elas estão. Professor, quais são os principais desafios da evangelização paroquial, né, das famílias? Essa abertura, porque muitas vezes, André, nós permanecemos na igreja e esse pedido que o Papa nos faz de ir em direção ao povo é algo que exige de nós padres, de nós os agentes de pastoral, essa iniciativa de deixar, né, de sair da estrutura e ir. Padre, muito obrigado, viu? Rodrigo, então, em todas as paróquias do Brasil vão acontecer celebrações específicas da Semana da Família. Então fica aí o convite para quem nos assiste, procure a sua paróquia para saber quais são as atividades da Semana da Família aí onde você mora. Rodrigo. Valeu, André. Assim a gente encerra esta edição do Canção Nova Notícias. E a Semana Nacional da Família é assunto agora do programa Manhã Viva, com a minha amiga Renata Vasconcelos. Né, Renata? Bom dia para você. Ô, Renata, e a família, como vai, hein?